Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Valdirei Melo, sou professor do Colégio de Aplicação da UERJ e hoje eu vim falar um pouco sobre uma zoocrônica que eu escrevi para um programa de rádio há um tempo atrás e o tema dessa zoocrônica de repente ficou contemporâneo mais uma vez. Em 2017, o programa Rádio Animal, da Rádio Roquete Pinto, na 94,1 FM, aqui no Rio de Janeiro, apresentou essa zoocrônica utilizando elementos da zoologia e uma crítica de humor sobre o momento em que o Brasil vivia, próximo às eleições presidenciais da época, chamada Política Animal. E aí agora, em 2022, com um cenário polarizado e bem parecido, a série radiofônica se torna novamente contemporânea. Nessa zoocrônica, analogias entre animais atuais e personalidades políticas foram feitas. Tratava-se de uma história envolvendo uma tal de lula colossal, a espécie Mesonicoteuthis hamiltoni, da ordem Teutida, que no mundo paralelo teria fundado um partido de mesma ordem zoológica, o PT, o Partido dos Teutida. E essa lula colossal na história se envolveu em polêmicas sobre ter adquirido um tal de triplex para morar. Isso aconteceu, é claro, com um subgênero de molusco, o Chicorius triplex florifer, cuja concha é moradia de caranguejos eremitas. Lulas ainda mais as colossais não cabem numa concha tão pequena. Os caranguejos do gênero Pagurus esperam o molusco de verdade, o real dono da concha, morrer para então entrarem nela. E esses caranguejos eremitas têm um abdômen muito frágil e precisam se esconder dentro desses triplexes aí, fazendo de moradia. E aí, quando eles crescem muito, eles têm que trocar de concha. E aí vão procurar um outro triplex para morar. Mas que fique claro, a lula não é dona de nenhum desses triplexes aí da história. E outro escândalo nessa zoocrônica ocorreu com um outro triplex em Atibaia, São Paulo. É claro que a gente está falando da mariposa Terinébrica triplex, que ocorre em São Paulo. Bom, na história, depois dessas polêmicas aí envolvendo o triplex, a lula colossal foi atacada em profundidades abissais por um investigativo elasmobranquio chamado tiburão moro. Bom, esse aí é o nome vulgar em espanhol do tubarão azul Isurus oxyrhynchus. Mesmo sendo colossais, chegando até 13 metros de comprimento, essas lulas vivem nas profundezas dos mares porque não querem ser investigadas. E se as lulas colossais sobrevivem até a ataques de cachalotes imensas com 16 metros e 40 toneladas, é bem possível sobreviver a ataques do tubarão azul, do tiburão moro. E aí, na história, uma aliança de sobrevivência dessa lula com os tucanos chegou a ser vislumbrada. Só que foi descartada momentaneamente pela distância filogenética com os tetrápodes. E também foi vislumbrada uma aliança com o rato do brejo delator. É claro que é a espécie Oxymicterus delator, que por acaso ocorre em Brasília, Distrito Federal. Porém, rapidamente também foi descartada. Bom, todo cefalópode a gente sabe que tem um tubo por onde esguicha a água, né? Que é usado como propulsor. É bem parecido com um lava-jato. E por sua morfologia, a lula da história foi associada a uma operação lava-jato, junto ao animal impensável chamado Petrobrasaurus. Bom, esses petrobrassauros existiram e foram dinossauros herbívoros do grupo dos titanossauros, que viveram no Cretáceo Superior há 83 milhões de anos mais ou menos. Enquanto o Petrobrasaurus foi extinto e virou petróleo, a lula se manteve viva. O único arrependimento dessa história aí do PT, claro que é o Partido dos Teutida, foi se associar a um táxon nefasto da ordem dos polvos, os Vampiromorpha. Com o companheiro Vampiroteuthis infernalis. Esse cara aí, o Vampiroteuthis infernalis, é um polvo cujos tentáculos são unidos por membranas, que quando se abrem parece até uma rede. Dizem que essa é a única espécie animal, inclusive, que poderia tentar um golpe e uma articulação com os tiburão moro na história. Cachalotes, tucanos e qualquer espécie que ofereça algum tipo de apoio. Mas as lulas conhecem bem as estratégias de fuga, como, por exemplo, jogar uma tinta para o lado e nadar para o outro. Acontece que esse polvo aí, o Vampiroteuthis, já aprendeu essa pedalada e resolveu se ocultar nas profundezas abissais. Ocultá-la-emos em mesóclise afora temer, quer dizer, afora temê-la. Bom, e aí acontece que em 2022, essa zoocrônica, essa brincadeira entre táxons e uma realidade que a gente viveu, foi retomada no programa Rádio Animal da Rádio Roquete Pinto, relembrando as perseguições vividas pela lula colossal e potencializadas por um efeito de manada. Já ouviu falar? Claro que sim. Nesse fenômeno de manada de 2022,
é que entra o tal do Cristóvão Colombo do título desse trabalho. E o que ele, o churrasco e a lula têm a ver com isso? Bom, um líder animal pode influenciar grandes massas. Isso ocorre frequentemente com gados bovinos, por exemplo. O efeito de manada, de seguir sem questionar, mesmo que isso custe a sobrevivência do bando, que curiosamente vemos em gados, encontra aplicações na sociedade. O gado bovino, que alguns apreciam no churrasco, tem origem antes de Cabral chegar ao Brasil. Cristóvão Colombo trouxe o primeiro gado bovino à América do Sul, vindo das Ilhas Canárias, lá na Espanha, em 1493, conforme sugerem estudos moleculares recentes. E se nessa zoocrônica de 2017 o personagem colossal Lula foi perseguido por tubarões e ratos, em 2022 ela foi revisitada para uma reflexão. O gado chegou por culpa do Colombo, mas o churrasco nunca é de Lula. Um ótimo evento para todo mundo, espero que tenham gostado dessa zoocrônica. Um abraço.